Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Consegue mudar a versão aí, Felipe? Para revista e corrigida. Não sei se vai ter aí. É isso aí. Beleza. Se você tem sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, seu celular, seu tablet. Se não tem aí contigo, tem ali no telão também. Vamos ler a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus quer falar conosco neste domingo e nos mudar, né? E nos transformar para a honra e glória do nome dEle. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, você pode dizer isso? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento, por essa oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra do Senhor, de aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, para o nosso ano. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que supre todas as coisas. O Senhor é o Deus que é fonte de todas as coisas. Nós acabamos de cantar aqui, ó Deus, que nada mais satisfaz a nossa alma. Apenas Jesus, apenas a sua presença, apenas o seu amor, apenas o seu toque, apenas o seu perdão, a sua salvação. Tudo está em Jesus. E nós glorificamos o teu nome neste lugar, nessa noite. Nós glorificamos o nome do Senhor e pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a palavra do Senhor sobre nós, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que estão nos assistindo na sua casa, através da internet. Alcança, Espírito Santo de Deus, a cada coração. Ministra a tua palavra em nós e que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, animados, alegres, para um ano de vitória na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Todo começo de ano a gente faz votos, realiza projetos, busca dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, alguma necessidade que a gente precisa suprir, né? Algum sonho que a gente quer realizar, algo que a gente tem esperado muito em Deus. E é interessante que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a palavra-chave dessa carta é melhor. A palavra-chave da carta aos Hebreus, uma das palavras mais usadas nessa carta, é a palavra melhor. E a gente sempre quer o melhor para a nossa vida, não é? Quando a gente vai fazer ali Passei o Réveillon de joelhos na presença de Deus, lá na Igreja Assembleia de Deus em Arapongas, né? Igreja que meu sogro é pastor, que minha sogra participa ali. E a nossa oração nesse momento, à 00:01, Senhor, eu quero o melhor para a minha vida nesse ano, Senhor. Eu quero ser abençoado, eu quero mais da tua presença, eu quero mais de ti. Eu quero que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, me livrando, me guardando, me protegendo, me dando saúde,
Essa oração que a gente faz. Então, nada melhor do que no primeiro domingo de 2018, nós meditarmos sobre uma carta, sobre um texto, em que a palavra-chave dessa carta é melhor. Você quer o melhor de Deus para a tua vida? Kleber Lucas canta uma canção que pode haver até uma... Não sei o contexto em que ele compôs a música, né? Mas ele diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. No contexto, de repente, que ele fez a composição, ele estava querendo dizer algo para a sua vida, de repente ele estava vivendo uma dificuldade, um problema, uma provação, e ele declarou que o melhor de Deus ia vir sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você neste lugar, nessa noite, que o melhor de Deus já veio e está aqui no nosso meio. Amém? O melhor de Deus habita no teu coração, está na tua vida, é Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. E na carta aos Hebreus nós vemos isso. Então, se você quer o melhor de Deus para a tua vida, eu vou adiantar já para você. Não preciso fazer suspense na mensagem, né? Não preciso deixar para o final. Jesus é o melhor para a nossa vida. Ele é o melhor para a nossa vida. E quando o escritor da carta aos Hebreus escreve para essa igreja estava vivendo um momento de dificuldade, né? Essa igreja era composta por judeus convertidos, vindos do judaísmo, e que haviam entendido a mensagem de Jesus, haviam entendido a mensagem do Evangelho, mas eles estavam enfrentando grandes lutas. Muitos deles estavam retrocedendo, muitos deles estavam abandonando a sua fé em Jesus, porque era difícil o negócio, era complicado. Eles saíam de uma tradição, de uma religião oficial em um país, né, em uma nação, de um povo que era chamado para ser povo de Deus. E esses irmãos, essas irmãs, esses crentes, eles estavam vivendo essa dificuldade. Não estava sendo fácil para eles perseverarem. E às vezes a gente acha que aqui nós somos perseguidos, né? Temos até algumas perseguições, mas aqui a perseguição era real e mortal. Tinha gente ali que era comido por leão. Já viu os filmes lá do Coliseu, de Roma, de Nero, né? Que os cristãos eram o prato principal ali do divertimento dos romanos. Eles viviam uma perseguição real e mortal. Não estava sendo fácil para eles, assim como não é fácil para nós. Mas muitas vezes nós achamos que os maiores problemas é o que nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos mostra. E o chamado para esse povo, um povo que estava vivendo um tempo de apostasia, desistindo da sua fé, deixando de crer, desanimando. A palavra vem de encontro aos corações. Pessoas que viviam numa comparação entre a lei e o Evangelho de Cristo. Alguns queriam complementar a lei com o Evangelho. Mas Evangelho significa boas novas, boas notícias. É o novo de Deus para o coração das pessoas. Então é nesse momento, é nesse contexto em que essa palavra está sendo ministrada e não tem muita diferença daquilo que nós vivemos nos nossos dias. Nós vivemos também numa época em que pessoas desistem, em que pessoas desanimam, em que pessoas retrocedem, em que pessoas voltam atrás, e muitas vezes nós estamos nos sentindo tentados a também pular fora do barco, a também abandonar, a também deixar para os outros. Então essa palavra é para mim e para você, amém? A palavra de Deus sempre vem de uma forma poderosa para os nossos corações. E é interessante que o autor, para trazer uma explicação mais clara para as pessoas, para que elas entendessem, ele usa o exemplo de uma corrida. Ele está usando algo que era muito conhecido ali, que era muito vivenciado pelas pessoas.
que as pessoas conheciam e podiam entender, né? Que diz aqui no versículo 1, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E é justamente sobre essa corrida que eu quero meditar contigo nessa palavra, nessa noite. Que a primeira coisa que a gente precisa olhar para esse texto e entender é que uma corrida, como diz o texto na palavra de Deus, ela precisa ser realizada com perseverança. Nesse contexto aqui, pessoas estavam desistindo. Eu não sei como está o teu coração nessa noite. Eu não sei aquilo que você tem colocado diante de Deus. Eu não sei qual foi a tua oração no primeiro minuto desse ano. Mas a palavra de Deus nos chama para correr com perseverança. Alguém aqui tem a pretensão de não passar por nenhuma provação nesse ano? Hã? Ou a palavra seria ilusão? Hã? Todos nós, quando iniciamos uma corrida, quando iniciamos uma caminhada, quando iniciamos um novo ciclo, quando iniciamos um novo momento, nós precisamos estar preparados, porque nós teremos dificuldades, passaremos por lutas. Quem sabe você já começou passando luta esse ano. Quem sabe você já começou passando dificuldade. E todo corredor que se propõe a correr, ele vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar lutas, as circunstâncias vão mudar, as situações vão ser alteradas, e a gente precisa ter consciência disso. E na vida cristã, isso não é diferente. Esse tapete aqui é uma beleza, parece que estou pisando num gramado. Está bem fofinho. Mas a vida cristã é assim, meu irmão e minha irmã. Se nós não tivermos perseverança, nós não chegamos a lugar nenhum. E a proposta da palavra do Senhor nessa noite para nós é que nós corramos com paciência, com perseverança, com fé, com atitude, essa caminhada que nós temos a fazer. Amém? Seja perseverante, porque a corrida, ela só acaba para quem é perseverante. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Perseverança é firmeza. Perseverança é você entender, compreender e não parar. A palavra do Senhor também nos chama a atenção para que essa corrida seja com paciência. Isso é coisa difícil. Ontem eu estava vendo uma reportagem, não sei se foi no Globo Esporte, Esporte Espetacular, alguma coisa assim, de uma maratona sendo realizada no deserto do Atacama, no Chile, né? Deserto do Atacama, que fica a 4.000 metros de altitude. O recorde da maratona são 2 horas e 2 minutos. A média da maratona nesse lugar são 6 horas. É um terreno vulcânico, cheio de pedras, muita altitude, o ar, a respiração é muito difícil porque é muito alto, e as pessoas se propõem a correr ali 42 quilômetros para vencer essa corrida e essa prova. Se para uma maratona normal de 2 horas de recorde, de média, para os grandes atletas, é preciso ter paciência,
Imagina para quem vai correr uma maratona a 4.000 metros de altura. Não tem oxigênio, o cansaço é maior, as pernas pesam mais, a cabeça dói, o cansaço é maior. Então, quando eu estava vendo essa reportagem, eu me lembrei também desse texto aqui. Corramos com paciência. E uma das coisas que o entrevistado dizia era o seguinte: aqui, os caras que estão acostumados a correr maratona aí fora, eles chegam aqui e querem fazer do mesmo jeito, e eles não vão chegar no final, porque eles dão um sprint ali no começo para dar uma afastada dos mais fraquinhos, né, para depois irem administrando. Só que lá no deserto, lá naquela altitude, não adianta sair correndo rapidinho, não adianta acelerar, porque na metade vai acabar o fôlego e não vai conseguir chegar. O que eu quero dizer com isso? Que a vida cristã também é preciso ter paciência. Quantas e quantas vezes pessoas que estavam aqui, sentadas ao nosso lado, pareciam que seriam os primeiros a chegar no alvo, mas no meio da corrida, diante das situações, diante das circunstâncias, foram impacientes, perderam o alvo, perderam o foco e deixaram de correr, ou abandonaram a corrida no meio. Que nesse ano você viva uma vida cristã de muita paciência, uma corrida cristã de muita paciência na presença do Senhor, para que você, como diz o texto que nós lemos, seja firme e constante. Tem uma canção que a gente cantava antigamente, né? Que está baseada na palavra de Deus. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Você não conhece essa, né? Não é do teu tempo. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Outro ponto interessante da corrida sempre é, tanto para a corrida como para o baterista, é ritmo. Né? Quando a palavra de Deus está nos propondo aqui, corramos com paciência, com perseverança, também é necessário nós termos ritmo. E aí entra a palavra do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que é o grande desafio dos nossos dias do cristão, é ser constante, é estar sempre correndo, é nunca parar, é nunca se sentar, é nunca se acomodar, mas continuar, permanecer, perseverar, sendo constante. Como nós vivemos nos nossos dias, altos e baixos na vida cristã. Como nós vivemos nos nossos dias, pessoas sem convicção, sem direção. E se você tem vivido esse momento na tua vida, o desafio da palavra de Deus para você nessa noite, é que nesse ano que se inicia, você comece a correr de forma constante na presença do Senhor Jesus. Lutas vêm, dificuldades vêm, problemas vêm, aflições vêm, pequenas pedrinhas, grandes obstáculos, mas nós não podemos parar, nós não podemos desfalecer, nós precisamos buscar no Senhor que a nossa força seja renovada, que a presença de Deus seja cada vez maior no nosso coração e na nossa vida, que o sopro do Espírito Santo venha de forma intensa, veemente sobre os nossos corações, e que nós vivamos uma vida que agrade ao Senhor, que seja firme, que seja constante, que seja abundante na presença do Senhor. Na vida cristã, meu irmão e minha irmã, tem um texto da palavra de Deus que o apóstolo Paulo diz para a igreja: corrieis bem. Quem que foi aí e desviou vocês do projeto original? Quem que foi aí
e disse alguma coisa que não tinha a ver com a mensagem do Evangelho e vocês desistiram, desfaleceram. Que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo. Que o teu coração esteja cheio da presença do Espírito Santo. Para que nós tenhamos uma corrida abençoada na presença do Senhor. Todo corredor vai sempre enfrentar dificuldades, obstáculos, desafios. E a palavra de Deus também nos ensina que, seja em qual for a situação, nós teremos isso na nossa vida. Nós viveremos isso. Seja na tua casa, no teu trabalho, nas tuas emoções, no teu físico. Todo corredor enfrenta desafios. Alguém que se propõe a correr uma maratona, tem as subidas, que não são fáceis, tem as descidas, que parece que é fácil, né? Tem gente aí que diz para descer todo santo ajuda, mas na maratona o cara força o seu músculo um monte para se controlar na descida, porque ele não pode disparar, ele tem que manter o ritmo, né? Tem o suor, tem a sede, tem o sol. Se for olhar lá o nosso medalhista lá, tinha até um padre irlandês na frente, né? Para tentar atrapalhar ele. A hora que ele estava quase chegando lá, ganhando a maratona, o cara saiu lá e deu um abraço nele e impediu dele chegar em primeiro lugar. Lembram lá do Vanderlei, né? Vanderlei Cordeiro, de Lima. Todo corredor enfrenta dificuldades. Todo corredor vai enfrentar barreiras, situações, desafios que acabam tirando do alvo. E que a palavra de Deus nos alerta é que, versículo 1 ainda, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Esse é um desafio para quem está correndo. Já experimentou correr com a corda amarrada no pé? Hã? Não dá, né? Por isso que muitas vezes eles algemam os pés dos presos para eles não conseguirem fugir. Porque não dá para correr. Vai tropeçar, vai mandar o nariz no chão, vai se ralar todo. Quais são os embaraços que aparecem na nossa corrida? Quais são os embaraços que aparecem na nossa trajetória? Quais são os embaraços que você tem enfrentado? Alguém disse certa vez que é muito fácil a gente se desviar de grandes obstáculos. Quando tem uma grande pedra na tua frente, você está enxergando ela ali, está vendo que ela vai te machucar, você consegue se desviar dela e prosseguir. Agora é muito mais desafiador quando as pedrinhas são pequenas, quando as armadilhas são pequenas, quando os embaraços são pequenos. Os embaraços da vida podem ser pequenas coisas do dia a dia, que tiram você do foco, que te entristecem, que te magoam, que te entristecem, que te afastam do alvo que é Jesus Cristo. Como nós precisamos ter cuidado. Essa palavra, ela não está aqui à toa, meu irmão e minha irmã. Deixemos todo embaraço, coisas pequenas que acontecem diariamente e que tiram a nossa atenção. Que a igreja precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque nós temos uma missão suprema do autor e consumador da nossa fé: ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você já parou para pensar quanto tempo a gente perde, muitas vezes, com coisas desse tamanhozinho, e vidas se perdendo, e vidas indo para o inferno, e vidas não conhecendo a Jesus? Quais são os embaraços que você tem sentido, percebido e vivido na sua vida? Deixe todo o embaraço. Deixe todo embaraço. Olhe para o alvo.
olhe para o objetivo, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Na corrida espiritual, uma coisa que vai atrasar muito a tua chegada, uma coisa que vai atrapalhar muito o andamento, o ritmo, a constância, é o pecado. O pecado na nossa vida é como se fosse um acidente grave, ou gravíssimo, né? É o momento em que o diabo vem e dá uma rasteira em nós. É o momento em que a gente está trilhando, caminhando na presença do Senhor e de repente vem o pecado, vem a tentação, a gente cede a ela, a gente se deixa enganar e aquela nossa caminhada acaba sendo interrompida, atrasando, porque a gente precisa passar por um processo de arrependimento, de cura, de restauração, de novamente buscar comunhão com o Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, Ele sabe quem nós somos. Ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém. Como está o teu coração para iniciar esse ano de 2018? Você está em plena comunhão com o Senhor? Você tem vivido uma vida de santidade? Você tem vivido uma vida longe do pecado? A palavra do Senhor está nos dizendo aqui para nós deixarmos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ninguém está isento disso, não, irmão. Jovens, adultos, primeira, segunda, terceira e quarta idade, homens e mulheres, pastores e membros, líderes, ninguém está isento disso não. Mas a recomendação da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite, para que nós perseveremos em meio a provações, para que nós tenhamos um ano vivendo o melhor do Senhor na nossa vida, para que nós tenhamos um ano firme e constante na presença do Senhor, é que nós deixemos de lado todo o embaraço e todo o pecado que de perto nos rodeia. Se você se sente nessa noite afastado, distante do Senhor, por causa de algum pecado, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso? Amém? Como é que nós vamos ter uma vida de vitória nesse ano? É interessante no versículo 2 que a palavra de Deus diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Me chamou a atenção aqui a conjugação desse verbo, né? Não é olhem. Vocês olharam já para Jesus? Né? Olharão para Jesus? Não, é olhando. Se mantenha olhando. Se mantenha olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. E aí no original tem a explicação sobre essa conjugação, né? Essa palavra olhando, lá no grego ela significa você se desviar de todo aquilo que te distrai. Você não dá atenção para nenhuma distração. Esse olhando aqui é você olhar fixamente e somente para Jesus. Que desafio grande para um corredor, para um atleta, para uma atleta de Cristo, né? Nada a ver lá com os jogadores lá, atletas de Cristo, né? Estou falando de nós. Que desafio para nós nos mantermos constantemente, sem nos distrairmos com nada, olhando somente para Jesus, fixamente para Ele. Você já experimentou viver isso um dia na tua vida?
Tem um livro muito famoso no meio cristão que tem o seguinte título: Em seus passos, o que faria Jesus? Um grupo de crentes lá nos Estados Unidos que começaram a ter uma experiência maior, começaram a buscar uma experiência maior com Deus. Eles se propuseram a, sempre que acontecesse qualquer coisa no seu dia, na sua vida, na sua casa, na igreja, onde fosse, a pergunta que eles fariam era a seguinte: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? E aí começam a chegar os desafios, né? Um deles lá era diretor de um jornal, publicava notícias diárias, tinha patrocínios, pessoas que pagavam para ter as notícias no jornal, políticos que pagavam para ter uma boa propaganda no jornal, né? E aí, como é que se sustenta um negócio desse jeito? O cara chega lá com 100 mil reais e fala assim: ó, fala bem de mim aí no jornal. Eu sou ladrão, sou sem vergonha, sou tudo, mas fala bem de mim aí. Faz uma propaganda boa de mim. Aí o diretor tinha que pensar assim, né? E viver isso, né? Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Pode levar teu dinheiro embora. Olhar fixamente para Jesus, sem desviar, sem se distrair, e olhar somente para Ele. É fácil de falar, mas é desafiador de viver. Mas o convite da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite é esse: olhe para Jesus, para você resistir. Jesus Cristo, quando aqui nesse mundo, resistiu a todo tipo de provocação, resistiu a todo tipo de tentação, resistiu aos açoites, resistiu a tudo, por amor à sua vida, por amor à minha vida. Olhe para Ele, para que você resista a todo ataque que vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Olhe para Jesus, para você avançar. O texto diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo ainda tem outro texto que diz: olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. Olhe para Jesus para você avançar. Se você se distrair, se você olhar para outra coisa, se você olhar para alguém, talvez você se perca. Se você olhar para o pastor, se você olhar para a minha vida, se você olhar para o teu irmão do lado, talvez você se perca. Mas se você olhar para Jesus, você vai avançar. Olhe para Jesus, para ser encorajado. Hoje nós cantamos aqui, né? Cantamos e também lemos no Salmo, né? Ele é o Rei da Glória. A palavra de Deus também diz que Ele é o leão da tribo de Judá. A palavra de Deus, e nós cantamos aqui também, diz que o nosso general é Cristo. Tem momentos na nossa vida que as situações fazem até com que a gente se acovarde, que a gente tente fugir, que a gente se omita. Também é terrível se omitir, né? A gente até peca por omissão, sabia disso? Também peca por omissão. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso general é Jesus Cristo. No meio militar é difícil encontrar um general covarde, né? Agora, falando de Cristo, seja encorajado pela presença dEle na sua vida, porque Ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente, Ele nos garante vitória. A palavra de Deus diz que um dos nomes do Senhor é: o Senhor é a nossa bandeira. Aonde que a bandeira vai? Lá na frente, né? Bandeira marca território, bandeira conquista,
bandeira governa. E é assim a presença de Deus em nós. É assim a presença do Senhor nessa corrida, nesse rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Para ser encorajado, olhe para Jesus. Antes do culto aqui, o Paulo estava cantando uma música com a Mariane ali, né? Não importa o que você foi, não importa o que você quer, o que você é. Jesus conhece o teu interior também. Jesus sabe quem é você. Se você que precisa ser encorajado, precisa de força em meio à fraqueza, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso general. Que nesse ano você avance, que nesse ano você seja encorajado, encorajada, que nesse ano você resista, que nesse ano você persevere, olhando para Jesus. Olhe para Ele, só para Ele. Não se distraia. Problemas vão surgir, dificuldades vão surgir, circunstâncias vão surgir, mas se você olhar para Jesus, eu tenho certeza que você terá o melhor de Deus para a sua vida em 2018. Vamos nos colocar em pé? Será que você fez essa oração no começo do ano? Senhor, eu quero o melhor para a minha vida nesse ano. Senhor, eu quero o melhor de Ti para a minha vida nesse ano. O melhor do Senhor para a tua vida é a presença de Jesus. É Jesus sendo o teu alvo. É Jesus sendo o teu Senhor. É Jesus fazendo parte da tua história. Feche os teus olhos um pouquinho. Olhe para dentro do teu coração. Nós temos tempo de, firmados nessa palavra, firmarmos um compromisso com o Senhor para esse ano. O quanto você tem tido intimidade com Jesus? O quanto você tem permitido que Jesus seja o Senhor da tua vida, que Ele seja o teu alvo, que Ele seja o teu general? O quanto que nós temos colocado Jesus como prioridade das nossas vidas nesse ano que se inicia? Talvez a gente começou o ano com tantos sonhos e projetos e não se lembrou de colocar Jesus como prioridade de todas as coisas na nossa vida. Tem alguém aqui nessa noite que nunca tomou uma decisão assim por Jesus, nunca teve a oportunidade de dizer para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor, eu quero viver na Tua presença, eu quero abandonar a minha vida longe do Senhor e viver na Tua presença, eu quero receber o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso agora. Se há alguém aqui que não teve essa oportunidade, ou que um dia já fez isso, mas nesse momento está afastada dos caminhos do Senhor, eu quero te dar a oportunidade de você começar um novo ano com uma decisão abençoada sobre a tua vida. Se você quer fazer isso, levante uma das suas mãos para nós orarmos por você. Se há alguém aqui que sente esse desejo no seu coração, que quer fazer isso nessa noite, que quer abrir o seu coração para Jesus, que quer ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levante uma das suas mãos para nós orarmos pela sua vida, para que Jesus transforme o teu coração, a tua história e te dê um ano cheio da presença dEle. Alguém?
Continue com seus olhos fechados. Vamos declarar isso. Nada mais satisfaz a minha alma. Só Jesus. Só a presença dEle. E se você quiser vir aqui à frente, agora a igreja, para numa atitude de compromisso com o Senhor, estabelecer um alvo para a sua vida nesse ano, deixar todo o embaraço, deixar todo o pecado e olhar só para Jesus e viver uma vida de intimidade com Ele nesse ano. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu preciso disso para a minha vida, e eu creio que o Senhor quer fazer isso nos nossos corações neste lugar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. De ti